Saudações em Cristo, meus amados irmãos. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Espero que vocês estejam aí firmes na fé, firmes com Cristo, sem desanimar, sabendo que o nosso Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na pandemia, socorro bem presente nas tribulações. Não é isso? O justo viverá pela fé. Irmãos, vamos à aula de hoje? Vamos dar aqui continuidade. Iniciamos domingo passado um estudo sobre o livro, ou no livro, A Cruz de Cristo, um livro muito conhecido, de um autor muito conhecido também. O autor é John Stott e o livro é A Cruz de Cristo. Vamos estudar hoje sobre a cruz como solução do dilema do homem. E vamos aqui começar quente já. Começar aqui com duas perguntas. A cruz como solução do dilema do homem, e vamos aqui com duas perguntas quentíssimas. Primeira, Deus poderia nos perdoar sem que Jesus precisasse morrer na cruz? Segunda pergunta, Deus poderia nos perdoar por meio de outro artifício? Verdade que essa segunda pergunta está aí muito parecida com a primeira. Mas e aí? Isso seria possível? Irmãos, nós não podemos esquecer que na cruz há uma colisão entre a perfeição divina e a rebeldia humana. E nós vamos neste estudo aqui destacar primeiramente o homem enquanto um ser pecador. E em segundo lugar, verificaremos a santidade de Deus, para então, e somente então, respondermos estas perguntas. Ou seja, Deus poderia nos perdoar sem que Jesus morresse na cruz? Deus poderia nos perdoar por meio de um outro caminho, de um outro artifício? Bora lá, vamos começar aqui destacando em primeiro lugar o homem como um ser pecador. O homem é pecador contumaz, segundo a Bíblia. Vamos começar aqui pensando no seguinte: o que quer dizer pecar? Interessante observar que no grego bíblico há 5 palavras para descrever a palavra pecar ou o verbo pecar. A primeira é hamartia, que transmite a ideia de errar o alvo. A segunda, adikia, que transmite a ideia de cometer iniquidade. A terceira é poneria, que significa ou transmite a ideia de ser degenerado. A quarta é parabases, que transmite a ideia de ir além dos limites. E a quarta é muito conhecida, não digo muito conhecida, mas a gente faz aqui algumas alusões a ela. A quinta palavra é anomia, que transmite a ideia de faltar com a lei. Irmãos, tendo esta curiosidade, tendo este entendimento destas, ao menos 5 ideias, 5 ações que transmitem a ideia de pecado ou de pecar, o que é ou qual é a definição de pecado? Vamos aqui fazer uso da definição dos reformadores lá da Inglaterra, lá na Confissão ou na Assembleia de Westminster. Por exemplo, o breve catecismo de Westminster. Pergunta 24, vamos lá. A pergunta é: o que é pecado? E olha só a resposta. Aspas. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Olha só. Eles dizem: qualquer falta de conformidade com a lei, esse é um aspecto. E eles também dizem a transgressão de qualquer lei dada por Deus. Os reformadores tiveram aqui muita sabedoria, muita iluminação de Deus para a definição de pecado. Falta de conformidade, mas também a transgressão da própria lei de Deus. Irmãos, pecado, portanto, é a quebra da vontade de Deus, é a quebra da lei de Deus. Pecado é a tentativa de ser independente de Deus. Vocês se lembram lá dos nossos primeiros pais no Éden? Pecado é a tentativa de ocupar uma posição que
pertence somente a Deus. Pecado é uma hostilidade, é uma afronta contra Deus. Por isso a Bíblia diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus, lá em Romanos 8:7. E é interessante que na nossa sociedade, nos nossos dias, as pessoas tiraram praticamente a palavra pecado das suas conversas, das redações, dos veículos de comunicação, das faculdades, dos escritores. Falar em pecado na nossa sociedade é politicamente incorreto. Karl Menninger, ele observou que a palavra pecado na sociedade contemporânea está em desuso. E ele diz assim, uma sentença muito curiosa, ele diz assim, aspas, muitos pecados antigos têm se transformado em crimes, de modo que a responsabilidade pela sua solução passou da igreja para o Estado, do sacerdote para o policial, ao passo que outros se dissiparam em doenças, ou pelo menos nos sintomas de doenças, de forma que, nesses casos, os tratamentos substituem o castigo. Um terceiro e conveniente artifício chamado responsabilidade coletiva capacitou-nos a transferir a culpa de nosso comportamento desviado de nós mesmos como indivíduos para a sociedade como um todo ou para um de seus agrupamentos. O que Karl Menninger quis aqui dizer com esta sentença, digamos assim? Ele diz que aqui a tendência, na verdade, é a prática do eufemismo na sociedade com relação à palavra e ao conceito pecado. O crime não é tratado na sociedade enquanto uma transgressão, a começar pela transgressão da lei de Deus. O crime é coisa apenas para ser tratado no âmbito e no fórum do Estado. Deus não tem nada a ver com isso. A sociedade não tem nada a ver com Deus. Percebam a ideia aqui? Ele diz também um eufemismo aqui, colocando o homem como vítima e não como culpado. Quando ele diz assim, ao passo que outros se dissiparam em doenças, ou seja, chamando o pecado iniquidade de doença, colocando, portanto, o homem no local ou no lugar de vítima ao invés de culpado. E ele diz também sobre a transferência da culpa. É muito comum hoje o cidadão, o indivíduo, colocar a culpa das suas mazelas, das suas próprias falhas, defeitos e até crimes na sociedade. Portanto, a palavra pecado na sociedade está em profundo desuso. E, olha só, se você fala em pecado na sociedade, pode acontecer de você não ser muito bem visto, porque politicamente é incorreto você dizer isso, porque você estará culpando, você estará afirmando ou praticamente lavrando uma sentença contra a pessoa. Mas o que a Bíblia diz sobre pecado? A Bíblia não cede, em hipótese alguma, sua definição de pecado. Segundo as Escrituras, todo homem é pecador. E não apenas isso. Todo homem está em rebeldia, todo homem natural está em rebeldia contra um Deus santíssimo. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:12. Irmãos, a Bíblia também diz que nós herdamos uma natureza pecaminosa que produz toda sorte de pecados. O Senhor Jesus resumiu essa ideia, este conceito e esta realidade de uma maneira muito prática. Ele disse, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Está lá em Marcos 7:21. O pecado, segundo as Escrituras, melhor dizendo, o pecador, segundo as Escrituras, é escravo do pecado. Ele
Segundo a Bíblia, o homem não pode deixar naturalmente de pecar. Ele é escravo do pecado. O pecado o domina. Jesus disse isso. Todo que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. E é por isso que o Senhor Jesus disse que somente o Espírito Santo pode convencer o homem da gravidade do pecado, da sua iniquidade, da sua culpa diante de um Deus santo. Jesus disse, João 16,8, quando ele, se referindo ao Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, encerrando aqui esse primeiro ponto, o homem é um pecador contumaz. Só que tem um problema. Ele vai prestar conta a um Deus santíssimo. Então vamos destacar aqui, ou nos concentrar um pouquinho sobre, ou na santidade de Deus. Irmãos, Deus é santo. Santo, santo. Deus é santíssimo. E este é o caráter de Deus. Um Deus santo. A sua santidade, reparem, a santidade de Deus é intrínseca ao seu próprio ser, à sua essência. A santidade de Deus é intrínseca a todos os seus atributos, a todo o seu ser. Por isso que na visão de Isaías, ele diz, quando ele tem lá a visão do trono de Deus, ele diz, serafins clamavam dizendo, santo, santo, santo é Yahvé, é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Lá em Isaías capítulo 6. Irmãos, Deus, a Bíblia nos ensina, que Deus não pode contemplar sequer a iniquidade. Mais uma vez, recorrendo aqui a Isaías, ele diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2. Irmãos, vejam o que Deus disse, por exemplo, a Moisés, quando este pediu para ver a sua glória. Você se lembra que certa feita Moisés pediu para ver a glória de Deus? Olha só o que Deus disse a Moisés. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha o peso da expressão. Isso está lá em Êxodo 33, 20. Amados, quem contemplou uma manifestação de Deus, ou seja, uma teofania, ficou pasmado. Ficou perplexo. Querem ver? Vejam a reação de Moisés lá na sarça ardente. Deus disse a Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Qual fora a reação aqui de Moisés? Esconder o seu próprio rosto. Está lá em Êxodo 3:6. Vejam a experiência dramática aqui do profeta Daniel, ao ter a visão de Deus e ao ouvir a sua voz. Esse texto é surpreendente, esse texto é impactante. Daniel 10, versículos 8 e 9. Olha só aqui o relato da experiência de Daniel quando ouve a voz e tem a visão de Deus. Uma visão da manifestação de Deus, ou seja, da teofania. Ele diz assim, fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não me restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive ou não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. A experiência de Daniel foi dramática quando ele se deparou com um Deus santo a ponto de perder os seus sentidos, praticamente um desmaio. Ele ficou sem forças, o seu rosto se desfigurou, não reteve força alguma. O que dizer, por exemplo, da experiência de Isaías? Lá em Isaías 6,5 que ele diz,
ai de mim. Seu coração se derreteu, se solapou, fragmentou. Ele diz, ai de mim, porque sou pecador. A experiência de Ezequiel. Vocês sabiam que Ezequiel, o profeta, lá no primeiro capítulo, versículo 28, ele tem uma experiência também quando ele se depara com Deus, um Deus santo. Diz lá, Ezequiel 1, 28, que ele caiu, até, não é que é engraçado, mas você pode imaginar uma cena dessa, diz que ele caiu com o rosto em terra ao ver uma teofania, ao ver a manifestação de Deus. Irmãos, quem se deparou com a glória de Cristo, o seu poder também ficou atônito. Vocês se lembram da experiência de Pedro lá da grande pescaria? Quando Pedro ali se deparou com o poder de Jesus, o que aconteceu com Pedro? O que na verdade ele disse a Jesus? Ele disse, retira-te de mim, porque sou pecador. Ficou atônito. Isso está em Lucas 5:8. E a experiência posterior lá de João na ilha de Patmos, quando ele tem a visão ali do livro da Revelação, do livro de Apocalipse, quando Jesus passa essa visão a ele, essa revelação. Ele diz lá em Apocalipse 1:17, quando ouvi, ou seja, quando ele viu Jesus, ele diz assim, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E por que isso? Porque Deus é santo. Mas Deus, por ser santo, olha só, vamos entender isso. Por ser santo, há certos momentos que Deus se ira. E é interessante observar que a ira de Deus não é que Deus ficou nervoso, arrepiou o pelo. Quem fica nervoso é o ser humano. Quem fica nervosinho, alterado, fora de controle, fora de domínio próprio, perde a sua mansidão, perde a sua clareza de raciocínio, a sua sobriedade. A ira de Deus não é assim. A ira de Deus é a manifestação da sua justiça. A ira de Deus é a reação santa, a sua reação santa e justa ao mal. A santidade de Deus, irmãos, é curioso entender isso. A santidade de Deus manifesta, a santidade de Deus expõe o pecado. Mas a sua ira se opõe ao pecado. A santidade de Deus expõe o pecado e a sua ira se opõe a ele. Irmãos, a ira de Deus se manifesta perante a deterioração moral do homem. É por isso que Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda iniquidade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Lá em Romanos 1:18. A ira de Deus se manifestando perante a deterioração do mal. Deus é santo. Repare aqui a dificuldade então, só para recapitular, para a gente se perder nas ideias aqui. Nós destacamos que o homem é um pecador quanto mais. E agora a gente começa a olhar para Deus, para um Deus santo. E aí? Como esse encontro? Como esse relacionamento? Essa reconciliação? A Bíblia diz que Deus é altíssimo. Altíssimo. Deus está sentado num alto e sublime trono, Isaías 6:1. Também Isaías diz, com essa ideia, ele diz lá no capítulo 57, versículo 15. Ele diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar. A Bíblia também nos ensina que Deus não comunga com o pecado. Deus não tolera o pecado, meus irmãos. E por isso o pecador não pode se achegar a ele. O pecado afasta o homem de Deus. A Bíblia diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59:2. Irmãos, os que não aceitam a Cristo como seu Senhor e seu único Salvador terão que se afastar definitivamente de Deus e de Cristo. Jesus disse,
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus faz isso e fala isso de uma maneira aguda, objetiva e direta. Mateus 25, 41. A Bíblia também vai dizer que Deus é a luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não podem prevalecer contra a luz. O pecador não pode prevalecer diante do Criador, diante do Deus Santo. João 1,5. A Bíblia diz, olha que palavra aguda, palavra direta. Deus é fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 39. Logo, o que acontecerá quando nós pensamos no homem enquanto um ser pecador quanto mais esse Deus Santíssimo? Eu pergunto, o que acontecerá quando ocorrer o encontro entre um Deus Santo, o Deus Santo e o pecador? Qual a resposta? Só existe uma. O homem experimentará a ira santa e justa de Deus, seu juízo e seu fogo consumidor. Não há outra resposta. Agora, essa resposta é para aqueles que não são vistos através do sangue de Cristo, que não são vistos exatamente pela cruz ou mediante a cruz de Cristo. Portanto, a cruz é a única solução para o dilema do homem. Vocês se lembram da pergunta no início? Vamos recordar a pergunta. Deus poderia nos perdoar sem que Jesus morresse na cruz? Deus poderia nos perdoar por meio de outro caminho? Por meio de outro artifício? Vamos nos concentrar aqui no dilema, no problema do homem. Vamos lá. Irmãos, o homem só pode ser aceito por Deus se ele pagar a Deus o que ele deve. Mas não há homem algum que possa pagar isso. Não há homem algum que possa satisfazer a justiça de Deus. Só Deus pode satisfazer a sua justiça. Vou repetir, só Deus pode satisfazer a sua justiça. Mas o homem, e é o homem que deve satisfazer a justiça de Deus. Pois foi ele quem transgrediu, foi ele quem pecou. Então qual a solução? Aqui está o Evangelho, o sentido do Evangelho. Bendito de Jesus Cristo. Aqui está a resposta, porque só podemos receber o perdão de Deus mediante a cruz de Cristo. Irmãos, a única solução é essa. Vejam só, temos o problema do homem, o dilema do homem, e a solução, a única solução. É necessário que alguém seja Deus homem para satisfazer a justiça de Deus. É necessário que alguém que seja perfeitamente homem e perfeitamente Deus para expiar a culpa do pecado. Em outras palavras, é necessário que alguém que seja perfeitamente homem e perfeitamente Deus que expie, para expiar a culpa na cruz. E Jesus é essa pessoa. No Verbo encarnado, ou seja, em Cristo, nós temos o Deus homem. No Verbo encarnado, Deus e o homem se encontram perfeitamente. Vamos ver isso nas palavras de Paulo, Romanos 3, versículos 23 até o 25. Diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Irmãos, Jesus é o Verbo de Deus, Jesus é o Verbo encarnado, o Deus e o homem, onde o Deus e o homem se encontram ali perfeitamente. E por isso, em Cristo nós temos a propiciação dos nossos pecados. Jesus tomou para si
as nossas iniquidades. E neste ato, ele satisfez a justiça de Deus. Houve a manifestação por este ato da propiciação de Cristo, da justiça de Deus. Portanto, a cruz é o único caminho para Deus, a cruz de Cristo. É o único caminho para Deus perdoar os pecados, para Deus perdoar os pecadores. A cruz de Cristo, ela é necessária porque somente nela Deus poderia ser justo e justificador. Paulo diz isso. Romanos 3,26, ele diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Somente na cruz de Cristo Deus é justo. Por quê? Porque pune o pecado, exerce o seu juízo, a sua justiça. Mas também na cruz ele é aquele que sentencia a justificação, a sentença, portanto, de justificados. Porque na cruz de Cristo Deus se torna aquele que justificou, aquele que expiou mediante seu Filho a culpa do homem. E é interessante observar que esta verdade não reside apenas no Novo Testamento. Não foi Paulo quem falou isso primeiro, essa questão de Deus ser justo e o justificador. A verdade de que Deus é justo e o justificador já havia sido dita desde o Antigo Testamento. Olha só, Isaías 45, 21. Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. O mesmo conceito, a mesma ideia. Não há Deus justo, que exerça a justiça, e não há Deus salvador, ou seja, não há Deus como ele que, de fato, justifica o pecador. Deus se revela como aquele que faz justiça e, ao mesmo tempo, salva o pecador. Irmãos, só pode, portanto, haver reconciliação entre o pecador contumaz e o Deus Santo através de Cristo. Aquele que é Deus e homem perfeitos ao mesmo tempo. Por isso, Cristo, a Bíblia diz que ele é o mediador. Não há, ou há, melhor dizendo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Reparem, a ênfase aqui na divindade, Cristo, e na humanidade perfeita também de Jesus, homem. Está aqui a ideia implícita do próprio apóstolo Paulo na necessidade da cruz, na necessidade de Cristo enquanto mediador, pois ele é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. Eu quero terminar aqui fazendo a seguinte observação. Nem a nossa obediência e nem as nossas boas obras podem nos reconciliar com Deus, como muitas religiões pregam por aí. Por quê? Porque a Bíblia diz: ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Romanos 3:20. E para encerrar de verdade, meus amados irmãos, vamos retornar aqui ao autor John Stott, aspas para ele, para nós encerrarmos. Ele diz: a cruz de Cristo é o evento no qual Deus simultaneamente torna conhecida sua santidade e seu amor em um único evento de um modo absoluto. A cruz é o único lugar em que o Deus amoroso, perdoador e misericordioso é revelado. Na cruz percebemos que a sua santidade e o seu amor são igualmente infinitos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos valorizar, reverenciar, nos colocar com reverência, gratidão e profundo zelo na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tomou a cruz como nosso substituto em nosso lugar, para que Deus fosse justo e Salvador, justo e o justificador. Que Deus nos abençoe e louvado seja Deus, porque a solução do problema, do dilema humano está em Cristo e Cristo crucificado. Que Deus te abençoe. Vamos orar?
Senhor, abra o nosso entendimento e coloque essas verdades, não apenas na nossa mente, mas no nosso coração, para que possamos andar, ó Deus, honrando a cruz de Cristo, para que possamos andar diante da Tua presença agradecidos, profundamente agradecidos, porque em Cristo Jesus o Senhor fez a paz, o Senhor fez a reconciliação, a nossa reconciliação contigo. Louvado seja o Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, forte abraço a todos. Deus abençoe.